Olá, gente, mais uma vez aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé. E hoje eu quero falar de um assunto que se fala muito, prosperidade. Prosperidade na igreja, prosperidade com Deus. Prosperidade é a bênção de Deus na vida da pessoa. Prosperidade não é você ter dinheiro, é você ser uma pessoa próspera. Lógico que você sendo uma pessoa próspera, você vai conseguir riquezas, vai conseguir bens materiais, vai conseguir dinheiro, né? Dinheiro. Mas a princípio uma pessoa próspera é uma pessoa que tem a bênção de Deus a ponto de que Deus leva ela sim a conquistar bênçãos, a conquistar bens materiais. Por quê? Porque com a prosperidade é aquela bênção que faz com que tudo que você faz dê certo. Nós temos o exemplo de José no Egito. A Bíblia diz que ele estava lá na prisão e ele era próspero. Como a pessoa pode ser próspera numa prisão? Mas ele tinha a bênção de Deus sobre ele, que o que ele fazia dava certo e aquilo levou ele onde levou. Também quando ele estava como escravo na casa de Potifar, a Bíblia diz que ele era próspero, ele prosperava. Prosperava como? Se as riquezas, o escravo não tinha direito à riqueza, a riqueza era do seu senhor. Mas à medida que tudo que ele fazia dava certo, então fazia com que o Potifar colocou ele até à frente dos seus bens e ali a vida dele mudou pelo um tempo. Só que depois houve alguma situação que ele foi parar na prisão, mas ficou lá também e ele começou a cuidar ali de algumas atividades e tudo que ele fazia ali dava certo, quer dizer, Deus abençoava. Então o carcereiro ficou cuidando dele e até o dia que ele saiu de lá. E aí sim Deus fez com que o rei, o faraó, percebesse em José uma sabedoria extraordinária, uma sabedoria especial, que colocasse ele como governador. Aí pronto, daí para frente sim, aí veio o adquirir as bênçãos materiais. Mas nesse assunto eu quero falar com você aqui no livro de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 2. Mas antes disso, antes da gente passar para a leitura, eu quero pedir a você que vai ver esse vídeo, que você, antes de você ver, antes de você assistir tudo, já dá aquele clique para você não esquecer, já dá aquele joinha para a gente. Isso não custa nada, não vai custar nada para você, mas você vai nos ajudar muito, muito no canal. E também comenta, coloca seu comentário, pode ser um amém, um glória a Deus, enfim, ou o que você queira comentar, mas de repente você não quer escrever nada demais, coloca lá um amém pra gente, só para nos ajudar, para mostrar como comentário. E assista o vídeo até o final, porque você vai ser uma mensagem pequena, mas tem uma bênção maravilhosa de Deus. E aqui agora acabou de passar um caminhão, a gente ficamos aqui em frente a uma avenida e uma barulheira tremenda. Todo barulho que você ouvir extra vem lá de fora, porque aqui onde eu estou aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você o altar. Ali está o altar. Ali está. Então, por isso que nós estamos em frente à avenida, aqui na cidade de Machado, Minas Gerais, sul de Minas Gerais. Mas, então, dá aquele, comenta, compartilha, se não é inscreve, se inscreva, nos ajuda aí, nos ajuda a levar essa mensagem mais distante. E presta atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar através da palavra dele. E aqui o Davi, hoje quando se fala em prosperidade, tem um grupo de cristãos que é contra, que diz que não, nós não temos que buscar nada material. É interessante que às vezes a pessoa passa por uma luta e clama a Deus, Deus me ajuda, me abençoa nisso. E que nós temos que buscar só o céu. Lógico que o primeiro é o reino dos céus, o primeiro é a salvação eterna. Porque se a gente buscar, se nos empenhar, vamos andar com Deus e os demais Deus acrescentará. Mas nós temos que saber que tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. O homem pode trabalhar assim,
O homem trabalha, conquista, mas tudo vem de Deus, que até quando o homem trabalha, conquista, mas o que ele conquista foi Deus que deu. Por que foi Deus que deu? Você pega, por exemplo, o alimento. O alimento, você pode trabalhar e ganhar muito dinheiro. Vamos dizer que você trabalhe na indústria. Você tem uma empresa voltada para a indústria industrial. Você ganha muito dinheiro com ela, mas você precisa de alimento para comer. E o alimento vem de onde? O alimento vem do campo, mas para ele não basta o homem do campo desenvolver tecnologias e tanta coisa, isso ajuda muito, mas para que o homem do campo venha colher o alimento, precisa que Deus mande chuva, precisa que Deus mande sol na colheita, chuva no tempo que ele necessita, e que Deus esteja agindo, porque cada plantinha, tudo nesse mundo que tem vida, ele depende de Deus, que Deus é a própria vida. Então não adianta dizer que não vem de Deus, tudo vem de Deus, e até a disposição, a força, é Deus que nos dá, a sabedoria é Deus que dá para o homem às vezes fazer descobertas, melhorar a maneira de plantar, de cultivar, tudo está escrito aqui na Bíblia e tudo vem de Deus. Então não adianta, por mais que é verdade que você vai ter que trabalhar, é verdade que você vai ter que lutar, é verdade que você vai ter que fazer as coisas, é verdade que você vai ter que se aperfeiçoar para aprender a lidar, mas tudo está aí porque Deus colocou e tudo vem dele, e se ele tirar a mão aí acaba tudo mesmo, porque Deus, mesmo que nós não vemos, mas Deus está tendo domínio sobre tudo que está acontecendo. A Bíblia, lá no Salmo 93, diz que, deixa eu pegar isso aqui para você ver, isso é muito importante, que às vezes as pessoas esquecem disso. As pessoas ficam pensando muito nos homens poderosos da terra e esquecem que tudo, na verdade, está no controle de Deus. O Salmo 93, versículo 1, que diz: o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor está vestido do seu poder. Aí diz: o mundo também está firmado e não poderá vacilar. E por que o mundo está firmado? Porque é o Senhor que reina, Deus está reinando. Então, tem coisas que Deus deixa acontecer, até por causa do homem, deixa, mas ele não perdeu o controle, ele está reinando. Se nós temos ainda, se o mundo não foi destruído, o homem não conseguiu destruir o mundo, porque tem um Deus que está segurando tudo isso, apesar que dá liberdade para o homem fazer escolhas, e às vezes o homem faz muitas escolhas más, mas mesmo assim Deus não perdeu o controle de nada. Então vamos ter nossa confiança total em Deus. E o segredo de ser uma pessoa próspera? Bom, isso aqui é importante. Davi deixou isso, Davi já estava velho, chegando ao seu finalzinho mesmo, passando o reinado para Salomão, e ele chama Salomão e ele diz assim: e aproximaram-se, isso é 2 Reis, ou melhor, 1 Reis, capítulo 2, e aproximaram-se os dias da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser forte, ser homem, ser corajoso. O caminho de toda a terra, a gente já está dizendo aqui, né? Todo ser humano, todo ser morre. Então ele estava chegando ao momento da morte dele, estava doente já, com a doença da morte, velhice. E diz assim, aí ele fala: e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores. Então, aqui tem o segredo da prosperidade. O segredo é, ele diz, você se esforça para quê? Qual é o teu esforço? Guardar ordenança de Deus, aquilo que Deus colocou como ordenança, que Ele está ordenando, andar nos caminhos de Deus, que é na direção de Deus, nos ensinamentos de Deus, aqui está na palavra. No caso de Israel, estava ainda debaixo da lei de Moisés, eles tinham a lei para orientá-los. Nós temos hoje todas as escrituras sagradas, principalmente os ensinamentos de Jesus,
porque nós estamos debaixo da aliança de Jesus, a aliança da graça. Então, guardar os seus ensinamentos, aquilo que ele mandou. E andar nos seus caminhos e guardar os seus estatutos, tudo aquilo que Deus estabeleceu para nós. Quer dizer, tudo que estiver fora do que Deus estabeleceu para nós andarmos nele, vamos deixar de lado e vamos seguir o que ele mandou. Às vezes até contraria a nossa maneira de pensar. Às vezes pensamos, achamos ou fomos criados numa tradição de fazer determinadas coisas. Mas quando estamos lendo a palavra, descobrimos que Deus estabeleceu uma maneira diferente para nós andarmos, para nós vivermos. Então nós precisamos, na verdade, fazer o quê? Guardar o que Deus, o estatuto de Deus, que ele estabeleceu. Guardar quer dizer obedecer, andar naquilo. Então guardar seus estatutos e seus mandamentos. Os mandamentos, tudo que ele mandou, naquilo que ele está mandando, naquilo que ele está ordenando para a gente, vamos guardar, quer dizer, vamos obedecer, vamos fazer o que ele manda, vamos estar fazendo. Aí ele diz assim, e os seus juízos e os seus testemunhos, seu juízo e seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés. Aí ele fala, para quê? Para que prospere. No caso, nosso não é... Nós não temos que pegar como base a lei de Moisés, apesar que ali tem muitos ensinamentos, que tudo é a escritura, mas nós não temos que pegar, como eles tinham ali algumas coisas que foi estabelecido na lei, que era específico para Israel, até a chegar à lei da graça. Nós estamos debaixo da lei da graça, então nós temos que dar muita atenção ao que Jesus ensinou, o que ele nos trouxe, e logicamente em toda a Bíblia, porque o mesmo Velho Testamento não só tem aquela lei de Moisés, a lei dos rituais, mas toda a Bíblia tem ensinamento de Deus, e a Bíblia Sagrada, toda ela, até a própria lei de Moisés, nos leva a Cristo. Então tem muita coisa além que nós precisamos dar atenção, logicamente não colocar aquela lei, nós estamos debaixo da lei da graça, não aquela lei que eles tinham às vezes, que alguns juízos que tinham que ser cumpridos ali, ou ser feito, né? Como por exemplo na lei de Moisés, o homem que fazia justiça, alguém errava e o homem que ia fazer punir usando a lei. Como por exemplo a mulher que foi pega flagrada em adultério e levada até Jesus, e disseram, olha, na lei de Moisés a lei nos manda apedrejar, e tinha dentro da lei mesmo. Lógico que ali tinha um erro, né? Porque dentro da lei de Moisés, quando fosse praticado adultério, prostituição, a pessoa tinha que ser apedrejada, levado pelos anciões para fora da cidade, e eles apedrejavam mesmo, tá? Dentro da lei eles tinham que cumprir isso. Só que no caso do adultério, eles tinham que pegar tanto o homem como a mulher, eles pegaram só a mulher, foi um caso assim muito machista mesmo, só, sei lá, livrar a cara do homem e levar a mulher. E daí Jesus chegou e falou para eles, tudo bem, então vocês estão tão justos para cumprir a lei, se vocês se acham tão justos para cumprir a lei, então quem não tiver pecado atira a primeira pedra. Essa frase ficou conhecida. Porque o que Jesus fez eles pensarem? Vocês querem cumprir, vocês têm que cumprir. É certo, está escrito, mas vocês estão aptos para cumpri-la? Vocês estão aptos para punir alguém? Vocês estão aptos para condenar alguém? Isso é até um ensinamento para nós. Você tem que olhar, antes de você apontar o dedo, antes de você condenar o outro, você tem que olhar o que você está fazendo. Se você está apto para chegar e ir condenar o outro, usar até o certo para, como por exemplo, eu vou exortar o fulano de tal atitude errada que ele está tomando. Mas se eu estiver tomando atitudes semelhantes, que moral eu tenho para ir lá exortar a pessoa? No caso ali era punir mesmo, era um juízo. Julgar e condenar, condenação na verdade. Então veja bem, tinha na lei, então quer dizer, esses preceitos nós não podemos pegar. Na lei tinha coisas também, tinha guardas do sábado, na lei tinha aqueles rituais que tinha que fazer, quer dizer, isso aqui nós não estamos mais debaixo dessa lei. No caso dele, aqui Salomão tinha. Então essas coisas nós não temos, mas nós temos que pegar, nós tem algumas coisas que ainda permanecem, Deus colocou ali para aquele povo, nós podemos estudar e colocar dentro da nossa palavra, tudo que está ali escrito, não a lei específica que foi feita, o povo andar daquela maneira, tomar aquelas decisões
às vezes uma pessoa contra a outra, porque o outro errou. Por exemplo, dentro da lei de Moisés tinha o direito, a pessoa tirou a vida do meu irmão, eu tinha direito de vingar, é o que Jesus depois disse assim, não, vocês não vão fazer mais isso, agora você vai perdoar. Jesus levou a um caminho que o ser humano não gosta muito, que é de perdoar quem lhe magoou, quem lhe machucou. Foi diferente, então nós temos que ver essa diferença e colocar, mas também tem coisas ali que nós podemos manter, como por exemplo tem os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos estão na lei, estão lá dentro de Moisés, no tempo de Moisés, foram passados por Deus, por Moisés, faz parte da lei ali. Mas tem coisas que nós temos que manter até hoje, como por exemplo, não matarás, não adorarás a outros deuses, terás só Deus, não furtarás, não cobiçarás o que é do teu próximo. As pessoas até brincam disso, não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas o mandamento não é só isso. O mandamento é não cobice nada que é do outro. Se é do outro, é dele. Então vá trabalhar, lutar e você vai conquistar o que você precisa, o que você tem. Se for algo semelhante, você vai conquistar também, mas não ficar cobiçando, querendo aquilo para você, do outro, tomar aquilo que é do outro de qualquer maneira. Trabalhe, lute, você chegue a algum ponto, no ponto que você queira, às vezes até mais do que o outro, se você se dedicar, porque a cobiça, ela leva também à inveja, né? Então é tudo pecado, o camarada fica querendo de qualquer outro e às vezes até querendo atrapalhar a vida do outro só para tomar o direito do outro. Isso acontece muito. Esse dia nós temos em política, a política, né? O camarada cobiçando lá o lugar do outro, vai fazer, difama ele e tudo para tomar o lugar. Isso nós vemos isso acontecendo direto na política, em ambos os lados. Quem está no poder tem que aguentar o outro que está totalmente louco para tomar o lugar dele, e às vezes até com banda de mentiras, e é o que mais tem na política. Se bem que hoje as pessoas elegeram a mentira só do lado, mas a gente sabe que é de ambos os lados estão naquela conversa. Mas não quero falar disso, nós não vamos entrar nesse assunto, esse assunto é muito polêmico no nosso país e vamos deixar isso de lado, vamos para o que interessa, que é servir a Deus, prosperidade vinda de Deus. Então, para você ter a bênção, Deus prosperar no que você vai fazer, é você fazer isso aqui, andar nos caminhos de Deus, nos estatutos, praticar os juízos dele, testemunhos dele, e tudo que está escrito, ele, no caso aqui ele fala na lei de Moisés, mas também tudo que está escrito na lei da graça, naquilo que Cristo nos ensinou. Nós estamos debaixo da lei da graça, então vamos trabalhar nela, olhando para todas as escrituras, porque as escrituras falam de Jesus e tem a direção certa. Se assim o fizermos, ele diz, você vai prosperar em tudo. Tem hora que parece que você tem que fazer o contrário para prosperar. Mas se você, por isso que ele diz, ser homem, ser forte para quê? Para você não retroceder, para você não deixar se amedrontar, mas continuar firme, fazendo o que Deus manda. Se fizer, você vai prosperar. Por que você vai prosperar? Porque Deus vai te abençoar, porque Deus vai fazer maravilhas na sua vida, Ele vai ter liberdade de te abençoar, Ele vai ter liberdade. E se Ele tiver liberdade, tem o poder de abençoar as obras das tuas mãos, e à medida que você for trabalhando, vai prosperando e vai crescendo. E Deus vai abrindo as portas, porque Ele tem domínio sobre tudo. Você pega, por exemplo, eu falei lá atrás, em José do Egito. José do Egito, o que aconteceu? Ele andou com Deus, obedeceu a Deus. No momento que ele estava ali, foi vendido pelos irmãos como escravo, parecia que tinha acabado tudo para ele. Mas ele continuou firme com Deus, andando com Deus, obedecendo a Deus, não saiu da palavra. Quando a mulher de Potifar, diz que a mulher bonita, deu em cima dele, queria se relacionar com ele, ele diz, longe de mim pecar contra o meu Senhor e pecar contra Deus. Você vê que ele estava firme com Deus. Aí o que aconteceu? Ele, por causa daquilo, a mulher inventou uma conversa, ele foi parar na prisão, mas mesmo na prisão, ali ele ficou ali trabalhando, Deus abençoando, ganhou a graça do carcereiro, o carcereiro colocava ele para fazer algumas atividades, não sei o quê, mas a Bíblia diz que tudo que ele fazia ali prosperava, quer dizer, dava certo. E depois Deus deu a revelação de uns sonhos do padeiro,
e do copeiro do rei para ele. Os caras tiveram sonho, ficaram perturbados. E no outro ele revelou para os caras. E depois o camarada saiu ali, um foi morto, o faraó, o outro foi restabelecido o cargo. Esqueceu de José, ficou José mais lá cozinhando por 2 anos na prisão, se não me engano é isso. Mas Deus estava com ele, Deus estava abrindo as portas, até que chegou o momento que Deus deu um sonho para Faraó, e Faraó não tinha quem revelasse aquele sonho, quem dissesse a ele a explicação, e o copeiro lembra de José, que está lá na prisão, e diz: tem um camarada lá na prisão, ele revelou um sonho meu, assim, assim, e aconteceu, esse cara pode fazer isso com o senhor. E o faraó disse: então traz esse homem. Aí foram lá, arrancaram José da prisão, mandaram ele. Primeiro ele teve que se aprontar, arrumaram roupa para ele, banho, tudo. Tem que se apresentar ao faraó. E quando ele se apresenta, o José dá uma explicação lógica, vindo de Deus, algo grandioso, a ponto que o faraó olha e diz: não, esse homem tem muita sabedoria, eu vou colocar ele para ser governador aqui. Abaixo de mim ele e mais ninguém fica acima dele. Então quer dizer, só o faraó que está acima de José. Depois José era uma espécie de primeiro-ministro. Quem conhece um pouco política lá de fora sabe que, por exemplo, a Inglaterra tem a rainha, que ela tem a rainha, mas tem o primeiro-ministro que comanda tudo. Então José era uma espécie de primeiro-ministro. E assim ficou, por quê? Porque ele era próximo, Deus estava abençoando, Deus estava abrindo as portas. É isso que Davi está falando para Salomão: olha, se você quer prosperar em tudo, então faz o que Deus manda, anda com Deus. E ele diz mais, né? E guarda a ordenança do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca disse, te faltará sucessor no trono de Israel. Então veja bem, tinha a promessa, a palavra de Deus para Davi, para a sua descendência. Mas Deus disse: se os teus filhos andarem perante mim, se os teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face. Perante a face de Deus é andar em santidade, andar em comunhão com Deus, andar na palavra dele. Então, isso aqui abre os nossos olhos. Nós queremos a bênção de Deus conosco. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos guardar os nossos caminhos, que os nossos caminhos são nossas decisões, nossa maneira de nos conduzir na vida. Eu estou me conduzindo de acordo com a palavra de Deus, eu estou me conduzindo de uma maneira que agrada a Deus. Eu estou andando da forma que eu estou andando, as minhas decisões, o que eu estou fazendo, isso me deixa perante a face de Deus, ou isso me tira da presença dele. Então nós temos que tomar cuidado todos os dias da nossa caminhada, porque se assim o fizermos, ele diz: se andarmos perante mim fielmente. Não basta andar perante o Senhor, não basta você estar na igreja, vamos usar assim esse termo, temos que estar diante dele fielmente. Fielmente em quê? Na palavra dele, ser fiel na palavra dele, ser fiel nos seus ensinamentos, porque nesse mundo muitas coisas vai nos tirar dessa fidelidade com Deus, vai nos fazer querer andar com Deus, mas andar de qualquer maneira, andar de qualquer jeito, andar da nossa forma. Tem gente que diz assim: não, eu estou servindo a Deus, mas eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus da minha maneira. Meu irmão, da tua maneira é errado. Da tua maneira, da minha maneira é errado. Por quê? Porque a maneira certa é a maneira de Deus, o jeito que Deus estabeleceu. Às vezes não é nem agradável a nós, às vezes nem queremos. O apóstolo Paulo, ele chega a falar acerca dele estar separado da sua família, que é aquela religiosidade israelita, e Paulo servindo a Jesus. Ele diz que às vezes me desejo estar separado de Cristo por amor aos meus irmãos de carne, de sangue. Quer dizer, porque com certeza quando Paulo assumiu o cristianismo, ele
foi viver para Jesus, com certeza muitas das pessoas da família de sangue dele não entenderam aquilo, com certeza alguns com certeza se separaram dele, até porque quem estava no cristianismo era perseguido e perseguido pelas autoridades. Então quer dizer, andar fielmente na presença de Deus é a gente andar na palavra dele, custa o que custar, por isso ser forte. Custe o que custar, mesmo que alguém vai contrariar alguém, às vezes contrariar até pessoas que nós amamos, que gostaríamos que nós ficássemos do lado deles nas suas decisões erradas aos olhos de Deus e às vezes certas aos olhos humanos. Então nós temos como fazer essas escolhas e andar com Deus fielmente mesmo, andando na palavra, obedecendo a palavra, custe o que custar. E se fizer assim, Deus diz, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer abençoar. Por isso que Jesus um dia ele disse assim, aquele que deixou pai, mãe, irmãos, irmãs, sei lá, deixou esposa, deixou família, por amor ao meu nome, esse eu vou lhe abençoar. E Jesus disse que vai lhe dar 100 vezes mais. De pessoas perderam terra, perderam bens, às vezes para seguir a Jesus. Ele disse, eu vou dar 100 vezes mais nessa vida ainda por vir e ainda a vida eterna no mundo por vir. Quer dizer, deixar pai e mãe, ninguém vai deixar pai e mãe pelo Evangelho, ninguém vai deixar esposa pelo Evangelho, ninguém vai deixar filhos pelo Evangelho. Mas isso mostra o quê? Que a família o abandonou só porque se converteu. Isso até hoje acontece. Tem pessoas quando se converte, a família vira a cara, mas depois, lá na frente, até se volta, mas tem muitos que deixam. Isso, eu lembro do caso de um amigo meu, que ele disse que quando se converteu, a própria mãe dele disse que ele não era mais filho, tinha perdido o filho, porque ele tinha se convertido. E depois tudo bem, deu para lidar e se arrumar. Mas tem casos muito sérios. Naquela época, do começo do cristianismo, bem pior ainda, porque havia perseguição contra os cristãos. Então, quando a pessoa se convertia, muitas vezes a família, para não ser perseguida, então elas diziam, não, espera aí. Além delas, algumas se levantar mesmo contra, mas outras também procurar separar da pessoa. Às vezes podia ser um pai, uma mãe. Nós temos o caso daquele cego que foi curado por Jesus e depois chamaram eles na sinagoga e os pais, com medo de ser expulsos da sinagoga, com medo de não poder congregar, a sinagoga era a espécie da igreja dos judeus, eles disseram assim, aí vieram perguntar para os pais, teu filho era cego mesmo? Como ele foi curado? E eles disseram, não sabemos, sabemos que ele era cego. Agora pergunta para ele que ele tem idade, quer dizer, ó, vocês querem confusão, vamos lá para ele, eu não quero nem saber disso. E, quer dizer, isso com certeza teve pessoas que foram separadas da família na hora da conversão, se converteram. Então, quer dizer, quem não quisesse, a pessoa poderia até viver uma duplicidade. Não, eu vou servir a Deus, vou ser de Deus, mas eu vou estar junto com esse povo de vida errada, não vou confessar, vou estar agradando a eles. Aí ele está vivendo fielmente, né? Fielmente, eu sou de Deus, acabou, vou confessar ele diante dos homens, independente do que eu tenha que suportar, independente, eu vou confessar diante dos homens e não vou negar que sou de Deus, e lógico, e a vida também. As pessoas, para me ser agradável às pessoas, eu tenho que agir dessa maneira, mas essa maneira desagrada a Deus, então eu não vou para esse caminho. Ah, mas se eu for, eu posso perder um amigo, eu posso perder até o amor do meu pai, da minha mãe. Olha, você não pode deixar de amá-los, mas se eles não quiserem te amar por causa do Evangelho, que você é fiel a Deus, seja fiel a Deus. E aí, no demais, Deus, você vai buscar Deus, vai invocar a Deus. Ah, pastor, você fala isso, você não passou por isso, isso é muito duro. É verdade, muito duro, mas muitos cristãos passaram por isso mesmo, passaram por isso e foram fiel e Deus o abençoou. Bom, gente, essa é a palavra que eu tinha hoje, esse é o caminho da prosperidade, é obedecer a Deus, é andar fielmente diante de Deus, é obedecer os seus mandamentos, é colocar os seus caminhos de acordo com a presença, com a vontade de Deus, para que você esteja em todo o tempo na presença de Deus, porque Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Deus é aquele que restaura todas as coisas, e Deus é aquele que domina, reina sobre tudo e sobre todos. Não adianta você ficar achando que as coisas estão aí, são os homens que têm o domínio, os homens têm domínio em parte,
mas no final de tudo, quem domina tudo é Deus. Nós vemos, por exemplo, nós tivemos aí uma pandemia, estamos saindo delas ainda existe morte por causa desse vírus, nós vimos aí um mundo parando, nós vimos autoridades batendo cabeça, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar, e é assim, o homem, ele acha que está no comando, ele acha que está no domínio, mas na verdade só um tem domínio sobre tudo e todos, que é o próprio Deus. Fica com Deus, Deus a abençoe. Não esqueça de dar aquele like, não esqueça de compartilhar essa mensagem, não esqueça de nos ajudar no canal, se inscrevendo, isso não custa nada. O que custa é você assistir ali, dar um like sim, comenta, dá um amém, glória a Deus, e vai ser uma maravilha. Aos meus amigos já inscritos, Deus abençoe a todos, que a graça e a paz esteja com vocês, e aqueles que vão se inscrever, que Deus abençoe também. Deus abençoe, forte abraço, em nome de Jesus.